Entendo. Acho que entendo. Mashallah. Sim, dizia eu, nós na semana passada aprendemos o primeiro versículo do Surat An-Nur. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. Que é um capítulo, são leis, é uma decisão que Allah subhanahu wa ta'ala revelou ou decidiu para as suas criaturas. وَأَنزَلْنَا فِيهَا, e dentro destes regulamentos ou essas leis, ayatim bayinatin, tem artigos claros, tem leis claras e tem regulamentos visíveis, لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, que vamos usando no nosso dia a dia e servir como reflexão no nosso dia a dia. Esse é um capítulo que decidiu. No versículo número 2, Allah subhanahu wa ta'ala começa já a descrever esses regulamentos ou essas leis ou essas obrigações que ele Sheikh, acho que tem muita fraqueza na sua internet. ou quer ver com Sheikh, Sheikh, consegue me escutar? Tem um problema no áudio. Acho que a internet está baixa. Vamos esperar o Sheikh voltar. Temos problema de conexão. Vou ver se me comunico com o Sheikh mais uma vez. Acho que o Sheikh caiu. Vamos esperar ele voltar. O Sheikh caiu. Infelizmente, essas são coisas que nós não temos controle. Mas só com paciência mesmo. A gente se conecta de novo com o Sheikh. Eu estou controlando aqui. Vou tentar me comunicar com ele. O Sheikh, mandei mensagem para o Sheikh, ele já se conectou de novo. Assalamu alaikum, Sheikh Ana. Wa alaikum salam. Está a ouvir desta forma, Sheikh? Sim, pode proceder. Só que aí tem que voltar um pouco atrás, porque na introdução mesmo o áudio foi baixando. Então perderam muita informação. Ok. Bismillah, walhamdulillah, salamu ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Eu dizia que no primeiro versículo é uma introdução que Allah subhanahu wa ta'ala faz, é uma entrega, é uma informação que Allah subhanahu wa ta'ala faz para as suas criaturas.
que a partir de hoje trago-vos leis, regulamentos, obrigações que vocês devem implementar no vosso dia a dia, para quem lhe diz respeito. Essas leis, ao implementá-las, vocês terão como reflexão no vosso dia a dia ou terá como uma meditação nos vossos passos diários. Nesse todo versículo, número 1, diz isso, que Allah subhanahu wa ta'ala quer conversar com as suas criaturas, quer falar com as suas criaturas, está informando as suas criaturas de que a partir de hoje tenho regulamentos, artigos, tenho leis, tenho obrigações que vocês devem implementá-las e que são leis claras, incomparáveis, para que mediteis depois de implementar. Então, nos versículo número 2, Allah subhanahu wa ta'ala começa com essas leis que promete às suas criaturas que vai trazer. Então, a primeira lei diz, azaniatu wazani, que o adúltero que adúltera e o adúltero, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jalda, que dê chicotada 100 cada uma delas. Quer dizer, deve dar chamboco cada uma delas 100 vezes. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا في دين الله. O áudio começou de novo a ser fraco. A internet está fraca de novo, chefe. O áudio está fraco, chefe. A internet de novo. Se tiver uma região que choveu, infelizmente Moçambique é essa. Lugar para o áudio, quando chegou na parte فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ, daí, depois da explicação, perdemos o áudio do chefe. Chefe, acabou caindo, de novo. O chefe caiu. Voltou. تفضل شيخنا. Sim, chefe. Nós Você consegue me ouvir? Sim, nós só conseguimos até فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ. Daí para frente não entendemos nada. Tá bem, a preocupação minha é, consegue me ouvir, chefe? Sim, agora está certo. Só que quando a internet baixa, eu falo, o chefe não consegue me escutar. Mas vamos ralar, pode continuar. A partir de 100 jalda para frente, okay. Aí tem que repetir a explicação. Ok, eu dizia que o primeiro versículo depois do pacto, depois da negociação que Allah subhanahu wa ta'ala faz com as suas criaturas, começa o versículo número 2, Allah subhanahu wa ta'ala a trazer os seus regulamentos. E Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte, azaniatu wazani, que a adúltera, wazani e o adúltero, fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda, que dê cada uma delas, cada uma das pessoas, 100 chicotadas, 100 chambocos, 100 castigos. Como diziam naquele tempo, 100 parmatolas. وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ.
Nenhuma pena, nenhuma misericórdia, nenhum sentimento deve vos superar na implementação dessa lei. Fi dinillah, din aqui nesse versículo é o regulamento de Allah. A palavra aparece como lei, a palavra de neste versículo, fi dinillah, nos regulamentos, nas leis de Allah em kuntum a fé em Allah. Se vocês depositarem a vossa fidelidade ou a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, não podem ter pena nem misericórdia em implementar essa lei de Allah subhanahu wa ta'ala que está a trazer para suas criaturas, para quem lhe diz respeito à mesma lei, para quem vai cair a mesma lei, não para inventar para qualquer pessoa. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, e também se tiver medo de Allah subhanahu wa ta'ala e o dia do julgamento, então não podem ter medo de implementar essas leis. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. No momento que vão implementar essa lei, no momento que vão querer castigar essa pessoa que merece essa lei, ou de onde caiu a sentença, então vocês devem fazer presente, devem fazer convite, devem chamar, devem fazer esse ato, essa ação, esse trabalho, esse castigo ou essa implementação da lei que na presença de algumas pessoas, ou as pessoas devem estar presentes na implementação desse mesmo regulamento. Agora vamos. A palavra Allah subhanahu wa ta'ala nesse versículo, ele começa com a zaniatu, começa com a adúltera, quer dizer, a mulher. Não começou com o homem. Isso por quê? No versículo do Israel, versículo número 32, subhanahu wa ta'ala, taqrabu az-zina. Diz o seguinte, vocês não podem aproximar. Então, por que Allah subhanahu wa ta'ala começa aqui com a mulher? No versículo, quando fala de ladrão, no outro sura, as-sariqu was-sariqatu, quando fala de roubar, Allah subhanahu wa ta'ala começa com o homem e não começa com a mulher. O ladrão e a ladra. Aqui diz assim, a adúltera e o adúltero. Por quê? Porque no momento que, quando se fala de procura do risque, quando se fala de a procura do sustento, sacrifício ou a cobertura do já fazer de casa ou a vida de controlar a família, quem é responsável é o homem. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz, as-sariqu. Se o homem achar que já não tem onde comer, já não tem meios de comer, e ele sai do seu quintal e vai começar a roubar, então, normalmente, quem fica com a preocupação de trazer o pão em casa é o homem. Por isso que ele, quando não tem a superação ou quando não tem meios de procurar a comida, ele o que faz? Vai começar a roubar. Roubo não é só arrancar uma coisa de alguém, é também aldrabar as pessoas. Mas também quando se trata de zina, quem é a primeira responsável é a mulher. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz aqui, az-zaniyatu. Veja aquele versículo que eu tirei aqui no Surat Israel, versículo número 32, Allah subhanahu wa ta'ala diz, wala taqrabu. Não aproxime o zina. Não aproxime o zina. O que significa aproximar? Para você entender esse versículo, no que diz respeito ao versículo número 2 de Surat An-Nur, que é a zaniyatu, a adúltera, para você entender entenda essas três coisas. Surat An-Nur, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam e este mesmo sura, que é a zaniyatu, a adúltera. E o Surat An-Nur diz, wala taqrabu, não aproxima. O hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte, an-nisa'u haba'il shaitan. As mulheres são iscas do shaitan, as mulheres são cordas do shaitan, as mulheres são meios que o shaitan usa para aldrabar outras pessoas ou para desviar outras pessoas. Neste instante, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz, wala
taqrabu, não aproxime. O momento que a mulher sai da sua casa sem cumprir com as ordens da sua saída, que é cobrir-se, de andar assim, decentemente, que é andar, sair com A internet dando fraca de novo. Na sua casa com permissão, é fazer essas coisas. A internet agora está bom. Agora voltou a sua internet. Pode continuar. Aqui na cidade de Maputo tem sinal de chuva, por isso que a internet está oscilando desta forma, porque acho que as antenas estão também nervosas, por isso que a internet vai tendo esse problema. Mas acabei de avisar isso. Tá certo. Sim, dizia o seguinte, que Allah subhanahu wa ta'ala, quando diz azaniyatu, quis dizer que a mulher, no momento que envia, desrespeita os regulamentos que Allah subhanahu wa ta'ala traçou para ela, então o que vai acontecer? Acontece que o Shaitan usa ela para existir o zina. Como assim? Ela diz que é para meu cunhado que vem em casa, mas o hadith está claro. Alhamu al-maut. O cunhado é a morte. Se você não ter, como se diz, se não ter, quer dizer, esse controle da entrada do seu cunhado, de qualquer maneira, na sua casa, na ausência do seu marido, que é irmão do seu marido, então o que vai acontecer? Esse cunhado é a morte, é perigo. Então, aí estaria a fazer o quê? La taqrabu, está aproximando, está a fazendo, e ela vai quer ser perigo. O hadith também diz an-nisa haba'il shaitan, que as mulheres são meios que o shaitan usa para causar o que outros problemas, outros erros. E também quando a mulher sai da sua casa sem cumprir com os regulamentos traçados por Allah subhanahu wa ta'ala, hijab, controlar o seu, essa vista, aquilo ali. Então, é o motivo de este versículo começar com azaniatu, que a mulher é haba'il shaitan, é isca do shaitan, é a corda que o shaitan usa, é o meio que o shaitan usa. Atenção, o hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam está claro. Diz o seguinte, que as mãos fazem zina, os olhos fazem zina, os pés fazem zina, a boca faz zina. Mas o que concretiza é o próprio farj, é o próprio sexo. Então, no momento que você sai e deixa a sua aura, a sua parte privada fora, e no momento que você pega no telefone, por exemplo, você ao falar com seu marido, a voz é grossa. Quando fala com outros homens, a voz é tão fina. Então, esses são meios que o Shaitan usa para aldrabar o homem, e o homem virá concretizar. A mulher nunca concretiza o zina. Atenção, a mulher usa o meio de fazer zina, mas ela é dificilmente concretizada. Por quê? Porque o homem é o mais fraco nesse trabalho de sexo ao implementar do que a mulher. A mulher pode resistir em querer ter a potência, em querer ficar excitada, vamos direto, aqui estamos dentro da aula, em querer ficar excitada do que o homem. Então, o homem é fácil, com facilidade, só por ver uma perna, o homem já foi. Só por ouvir a voz, o homem já foi. Só por ver aquilo, acolá, o homem já foi. Então, é diferente com a mulher. Então, no momento que a mulher fazer isso, estaria ela a primeira pessoa a causar o assunto de zina. Por isso que Allah diz azaniatu, a adúltera, a mulher que faz adultério. Então, essa é culpada. Meus irmãos, tem duas palavras. Tem adultério e tem fornicação. O que é adultério? Adultério é uma ação que duas pessoas vão implementar.
que são casadas, que ambas essas duas pessoas são casadas. Fornicação é uma ação de sexo que vão implementar pessoas não casadas. Então, e ao mesmo tempo, adultério pode ser implementado entre uma mulher ou homem casado com um não casado ou com uma não casada. Mas, contudo, são linguagens da língua da parte portuguesa, não vamos entrar em detalhes, senão estaríamos aqui a chamar os portugueses para Moçambique. Contudo, vamos no hadith também que o Allah alaihi wasallam diz o seguinte: zani hina yazni wa huwa mu'min. Que a fim de fazer o sinal, a fé completa, não com fé completa diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Quer dizer, o imã dele não está completo no momento de ação de zina. Meus irmãos, dizia também que o zina é feito por duas pessoas. E essas duas pessoas são divididas por quatro. Nesse hukum, nessa lei, na lei, são como assim? Essas são duas pessoas, homem e mulher. Essas duas pessoas, que é o homem e a mulher, são divididas por quatro. Deve ser homem casado ou mulher casada, divorciado ou divorciada, viúvo ou viúva, e solteiro e solteira ou solteira. Então, aqui são quatro pessoas que entram no assunto de zina, ou nesta sentença de Allah subhanahu wa ta'ala, onde diz fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Esse versículo é para quem? É para casada ou casado, divorciado ou divorciada, viúvo ou viúva, solteiro ou solteira. É para quem esse versículo? Então, este versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله. Esse versículo é para essas três pessoas: divorciada ou divorciado, viúvo ou viúva, solteiro ou solteira. Esse versículo não abrange a casada ou o casado. Por quê? Porque o casado ou a casada tem outro versículo, aliás, tem outra lei, tem outra sentença que Allah subhanahu wa ta'ala já decidiu, já ordenou às suas pessoas. Então, vamos dividir aqui as pessoas. Tem casados, divorciados, viúvos, solteiros. Então, casados tem uma sentença, tem outra lei. Divorciados, viúvos, solteiros são mencionados nesse versículo. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. O divorciado, o viúvo, solteiro que implementar o zina, então ele deve ser dado que 100 chicotadas, ou deve ser dado 100 chicotadas, ou dadas 100 chicotadas, ou chambocos, ou aquilo que nós chamávamos naquele tempo, ou naquele tempo os velhos chamavam por parmatola. Então, deve dar esses chambocos aí. E o hadith diz o seguinte: pode dar 100, ainda ficar um ano fora da cidade, 100 chambocos, e fora da cidade, tirar essa pessoa, mandar noutra cidade, noutra bairro, noutra localidade, não pertencer naquela mesma localidade, senão vai infectar, vai dando que outra imagem nas pessoas. Depois de dar esses chambocos, então tira da cidade para outra cidade. Meus irmãos, este versículo, quando chega diante do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como a outra lei, quer dizer, os judeus, Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, o filho de Umar radiyallahu anhu, narra um incidente que ocorreu no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, que os judeus foram ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam procurando uma sentença, procurando uma lei que ia cair contra esse tipo de pessoa que fazem que zina. Então, pelos vistos, as pessoas que tinham feito zina dos judeus eram pessoas casadas. Então, o que aconteceu?
O profeta sallallahu alaihi wasallam disse, no vosso livro não tem lei, não tem sentença. Então, eles disseram não tinha nada. Então, um dos homens que estava ali perto do profeta sallallahu alaihi wasallam disse, traga lá o livro, traga o vosso livro, traga o que a Bíblia, vamos dizer assim, os livros, as escrituras antigas, tragam aqui para nós vermos. Então, quando trouxeram, começaram a ler as sentenças existentes acerca do zina. Quando chegou naquela parte onde vê que o adúltero casado, o adúltero casada, ou a pessoa casada que fez adultério, então deve fazer o quê? Deve matar, deve tirar a arma, deve apedrejar ela. Então, quando chegou naquela parte, pôs o seu dedo e saltou aquele versículo ou aquela parte. Então, daí o profeta sallallahu alaihi wasallam e outros presentes pediram com que ele tirasse aquele dedo e viram que ali tinha a sentença. Meus irmãos, esse assunto de zina não há discussão. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam, um dia desses, recebeu um dos companheiros dele. Ele disse o seguinte, o companheiro estava a falar com o profeta sallallahu alaihi wasallam, disse ao profeta de Allah, podes me permitir eu a fazer zina? Podes me dar permissão para eu fazer zina? O profeta sallallahu alaihi wasallam, com a sua eloquência, com a sua prudência, ele não lhe proibiu nem aceitou, só fez umas questões. Disse o seguinte, tens irmã? Ele disse sim. Tens mãe? Ele disse sim. Tens filha? Ele disse sim. Então disse, gostarias que alguém fizesse aquilo que você está a querer fazer com outra senhora, fizessem com a sua filha, com a sua mãe, com a sua irmã? Ele disse nada. Então disse, a mesma coisa que te leva a você não gostar para a sua família ser feita essa ação, de zinar para a sua família, não faça isso para outras pessoas. Então essa ação nem para a natureza não existe, ninguém está a favor, e nem para a lei não existe. Veja só, a própria Bíblia, quando esse homem foi pondo o seu dedo, então a Bíblia até no Levítico capítulo 20, já está lá, leia Levítico capítulo 20, todos aqueles versículos estão no Levítico capítulo 20, e vai ler também no Êxodo capítulo 20, versículo 14, no Ezequiel capítulo 23, versículo 37, no Mateus capítulo 5, versículo 28, Mateus capítulo 15, versículo 19, no Marcos capítulo 7, versículo 22, no Tiago capítulo 2, versículo 11. Esses são os versículos, são os livros, são as partes que a Bíblia proíbe o zina. Se o livro antigo, se a natureza não existe isso, acha que o Corão ia negar na existência dessa mesma lei? Então, por isso que Umar radiallahu anhu dizia, Iyakum an tahluku ou an tahliku an ayat al-rajim. Ai de vós de esquecer a sentença de apedrejar a pessoa que fez zina, ou apedrejar a pessoa que pratica o zina. Significa o quê? Nós dissemos que são 4 pessoas, casados, divorciadas ou divorciados, viúvos e solteiros. Divorciados, solteiros e viúvos têm uma sentença de serem dados chicotados ou dados chambocos por ser mandado embora da cidade. Isso, mandar embora da cidade, de acordo com alguns álimos, dizem dependerá da sentença do juiz. O juiz pode mandar embora da cidade, assim como pode não mandar, mas a maioria dizem que deve mandar fora da cidade ou tirar fora da cidade depois de dar esses chambocos sempre. Mas quando for o casado, a sentença é única, que é apedrejar até a morte. Outros dizem que não precisa apedrejar, é só usar outros meios só para tirar a alma, porque o objetivo é tirar a alma dessa pessoa, pedindo perdão indiretamente perante Allah subhanahu wa ta'ala, para essa pessoa sair do mundo para outro mundo de uma boa forma. Atenção, essa mesma sentença, ali no Corão não tem, de dizer que deve apedrejar o zani, o casado ou a casada. Mas tem um versículo que o Corão que já aboliu, já tirou, mas a lei
existe. Quer dizer, a leitura é que não existe, mas a sentença, a lei existe. O versículo era o quê? Al-sheikhu wa sheikhata. Ou al-sheikhatu idha zanaya farjumuhuma al-batta. Quer dizer, a pessoa, o velho e a velha, se os dois fazerem zina, que significa o casado e a casada se fazerem zina, então podem apedrejar até a morte. Então, por isso que aqui não há discussão nessa mesma sentença, ou como nós estávamos a dizer, as sentenças já começaram da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tem várias partes, tem várias passagens que conta isso, que o profeta sallallahu alaihi wasallam apedrejou, o profeta sallallahu alaihi wasallam, os sahabas também apedrejaram e também implementaram essas leis sempre quando existisse a necessidade de fazer. Por isso que o nosso versículo é esse, azaniatu wazani. A adúltera e o adúltero, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'at jalda, que de cada uma delas, ou cada um deles, 100 chambocos, وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. Ra'fa, que é a misericórdia, a pena, o sentimento, não podem vos superar na implementação dessa mesma lei de dar chamboco 100 vezes, fi dinillah, na existência da lei de que de Allah subhanahu wa ta'ala, ou do regulamento de Allah subhanahu wa ta'ala. In kuntum tu'minuna billah. Se vocês tiverem que o medo de Allah, ou a fé em Allah, wal yawm al-akhir, e no dia do julgamento. Porque se você não implementar, significa que você não tem medo de Allah e não quer cumprir com as leis de Allah, e no dia de Qiyamah você entrará no inferno. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. Grupo de crentes devem estar presentes na implementação desta mesma lei. Versículo número 3. Versículo número 3, Allah subhanahu wa ta'ala diz: Azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika. Que o adúltero, o homem que faz adultério, não casará a não ser com uma mulher que faz adultério, ou mushrika, ou uma idólatra. Atenção, esse versículo deixa assim a tradução, depois vamos explicar. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ. E uma adúltera não vai querer casar a não ser com um homem que é adúltero, ou mushrik, ou um homem que associa parceiros com Allah subhanahu wa ta'ala, que não adora Allah subhanahu wa ta'ala. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. E isso é proibido para os crentes. Agora vamos lá à explicação desse versículo. A segunda parte do versículo, que é وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, vai te fazer entender a primeira parte. وَحُرِّمَ ذَلِكَ, isto foi proibido, ou essa sentença, ou a segunda sentença, que é do versículo número 3, foi proibido عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, nos crentes, quer dizer, os crentes foram proibidos praticar isso. O quê? Uma adúltera casar com um adúltero, ou um mushrik, ou mushrika, ou um adúltero casar com um adúltero, ou vice-versa, quer dizer, o homem que faz adultério casar com uma mulher que faz adultério, ou um idólatra. Assim, sucessivamente, a mulher que faz adultério casar com um homem que faz adultério, ou vice-versa. O que quer dizer com isso? Quando você está com um médico, a ambição é de casar com um médico. Quando você está com um cantor, a ambição é de casar com um cantor. Quando você está num ambiente, a ambição é de você viver com aquele mesmo ambiente ou naquele mesmo ambiente. Este versículo significa que no momento que você sabe que essa pessoa é dessa natureza, essa pessoa tem esse hábito, essa pessoa tem esse comportamento de fazer zina, e você quer casar a saber, então é proibido. Mas você não sabe, seja ela a pessoa nativa, ou seja uma hóspede ou um hóspede, você não sabe que esse é o trabalho dele e ambicionou em casar, então neste momento não é hurrima, não é proibido. Mas ao mesmo tempo, você sabe que esse fazia essa ação, mas neste momento essa pessoa
pediu perdão, já se arrependeu, já está no outro nível de não querer fazer essas coisas, então, nesse momento, não é proibido. Mas quando você entra a saber, então, é proibido isso. Se a pessoa tem uma namorada, depois quer casar com essa mesma namorada, no que é proibido na religião islâmica. Então, o que vai acontecer se essa pessoa arrepender-se? A pessoa arrependeu-se, diz que é para eu, embora que dormi com ela, mas ela já está arrependida, ou já estou arrependido, agora queremos casar, neste momento não é proibido. Mas fazer de propósito 5 anos, 10 anos a namorar, a fazer sexo, a brincar de qualquer maneira para depois vir casar, por quê? Porque isso vai fazer com que o movimento ou a circulação do povo seja de zina, e no fim, quando estarem sassos, quando estiverem grávidas, quando estarem assim, então daí é quando casa. Então, isso é proibido. Mas se não fazer de propósito, e não conhecer, e não ter a intenção, então isso não é proibido. Por isso que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min". Então, aliás, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse o seguinte: "La yankihu zani al-majlud illa mithlahu". Quer dizer, o zani, a pessoa que faz zina, não vai ter desejo de casar a não ser com aquela mesma pessoa. Assim como eu estava dando outros exemplos. Meus irmãos, o profeta sallallahu alaihi wasallam está a dar um hadith só para terminarmos com esse versículo. Diz o seguinte: ثلاثة لا يدخلون الجنة ولا ينظر الله إليهم يوم القيامة. 3 pessoas não entrarão no paraíso e Allah subhanahu wa ta'ala não vai odiá-las ou não vai odiar essas pessoas com um olhar de misericórdia. Al-aqu li walidayhi. Aquela pessoa, aquela pessoa que insultar, humilhar, desonrar os seus pais. والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال. Uma mulher que tem a tendência de aparecer como homem, quer dizer, a sua aparência, a sua forma de falar, a sua forma de vestir, a sua forma de andar, quer ser como homem. Então, a terceira pessoa é a dayuth ou a duyuth. Duyuth é essa pessoa que está no nosso tema, neste versículo número 3. Duyuth é aquele homem que não se interessa com a sua esposa. Está com quem? A sua mão está onde? Está com quem? Ou qual é o homem? Qual é o homem que está de pegar? Então, esse tipo de homem não entrará no paraíso. Significa que quando você deixa sua esposa a brincar com qualquer homem, assim sucessivamente, ou vice-versa, significa que isso é como se você estivesse a casar ou a ter desejo de casar com uma pessoa que faz zina. Certa vez, Ibn Abbas, radiallahu anhu, e Harun, narra uma passagem que veio um homem ter com o profeta sallallahu alaihi wasallam e disse: "Inni indi imra'atan", eu tenho uma mulher, min ahabbin nas ilayya, e dentre as pessoas que eu amo, quer dizer, eu não aguento com ela, eu amo muito essa minha esposa. Então, wahia la tamna'u yada lamisin, mas ela não proíbe a mão de quem lhe toca. Quer dizer, qualquer homem toca ela, qualquer homem quer pegar ela, qualquer homem quer estar ao lado dela. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que taliqha, divorcia ela. Mas o hadith continua. Diz o homem: "La asbir", não consigo. Quer dizer, "La asbiru anha", quer dizer, não consigo, não aguento com ela. Eu estou com ela, não aguento. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que istamta biha, continua a viver com ela. Se já que não aguentas, atenção, esse hadith diz o seguinte: quando a mulher for uma mulher que faz de propósito e o homem sabe disso e o homem não aguenta, aliás, o homem tem como divorciar, pode divorciar, mas quando não aguentar, pode manter. Assim não está a permitir a mulher em fazer zina nem o quê? Atenção, essa mulher não está a fazer zina. Essa mulher só que não aceita, quer dizer, não proíbe qualquer homem pegar ela, Esse hadith, se vos chegar, de acordo com esse versículo, esse hadith está a falar das nossas mulheres, das nossas irmãs que estão nos serviços, que estão a trabalhar, Vocês sabiam quais são os motivos que levam com que a mulher
saia da sua casa para ir trabalhar, são esses 4 motivos. O primeiro motivo é não agradecer. Quando uma mulher é ingrata, então sempre há de querer saltar o muro para ir trabalhar. O segundo motivo é não confiar no seu marido. Quando a mulher não confia no marido, naquilo que o marido traz ou faz, então ela sempre vai querer ter outra coisa que ela acha. O terceiro motivo é por causa da ambição. Quando ela tem a ambição de ter aquilo que a vizinha tem, a amiga tem, aquilo que então faz com que ela saia da sua casa para ir trabalhar. E o quarto motivo é por causa da proteção. Ela, às vezes, está a ir trabalhar para proteger a sua pessoa, porque não quer mendigar, não quer roubar, não quer fazer não quer ter outros meios para ter dinheiro. Por isso que ela está a ir trabalhar e também para proteger o próprio marido. Não é só ela porque tem ambição, que também cá trabalha para proteger a sua própria família. Atenção, porque uma mulher pode ajudar na família. Meus irmãos, vamos terminar com esse versículo, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Azani la yankihu illa zaniyatan", que o adúltero não casa ao ser com uma adúltera, que politeísta, uma que não adora Allah subhanahu wa ta'ala. Wazaniyatu, e uma adúltera, la yankihuha, não será casada, ninguém vai casar com ela, illa zanin, a não ser com um adúltero, ou mushrik, ou com um idólatra, uma pessoa, um politeísta. وحرم ذلك على المؤمنين, e isto é proibido para os crentes. Se ele ou se essas pessoas quererem fazer essa ação propositadamente, quer dizer, não tem iniciativa de procurar outras pessoas, porque você sabe que aquele mesmo eu quero. Então, quando você tem que fazer de propósito, o versículo está claro. Meus irmãos, vamos terminar por aqui para hoje, inshallah. E a partir da próxima aula vamos dar continuidade com o versículo número 4. Até hoje estamos a aprender 3 versículos. O primeiro versículo está a dizer que Allah subhanahu wa ta'ala trará versículos, leis que as suas criaturas devem cumprir. Esse é o primeiro versículo. O segundo versículo diz que a zaniyatu A internet caiu, a internet do chefe caiu. Vamos ver se restabelece. Ele está online, só que a internet foi embora. O versículo dessa mesma lei deve ser feita ao público e não podem ter pena, não podem desvalorizar a lei de Allah subhanahu wa ta'ala. O segundo versículo diz: cada um vai gostar com aquele ou aquela pessoa que gosta, ou vai estar com aquela pessoa que gosta. Se você achar que vai casar, mas saiba que se você quer saber de que é para eu estar a fazer isso aqui como eu quero, ninguém vai me impedir, estou a casar com uma que faz adultério, então saiba que isso é proibido perante Allah subhanahu wa ta'ala, se fazer ou se tiver a intenção propositada. Meus irmãos, terminamos por aqui e pedimos 5 minutos de questões no que diz respeito a esses versículos. 5 minutos. O pessoal que tem dúvidas, é só levantar a mão e a gente vai dando já a sequência de vocês. Deixa aqui abrir. Vamos levantar a mão quem tem dúvida. São 5 minutos que você está dando. Temos Yasser Issa. تفضل ياسر عيسى. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. Sim. Eu gostaria de saber, eu entendi, né, que zina e fornicação não são diferentes, né?
Só que eu queria um exemplo de fornicação. Ok, eu estava a dizer que, não sei se está a me ouvir, eu estava a tentar explicar adultério e fornicação. E eu disse que são as mesmas coisas. O que é adultério na linguagem? É ação que será feita entre pessoas casadas. Quer dizer, o homem é casado, a mulher é casada. Cada um está a saltar o seu muro, outro fugir da sua casa, outro também fugir da sua casa, encontraram adultério. Então, fornicação é feita entre não casados, mas o adultério pode ser feito também com uma mulher casada com um não casado. Um homem casado com uma não casada também será adultério. Isso não nos interessa. O que nos interessa aqui é a apropriação de zina, é a apropriação de fazer sexo ilegal. Também جزاك الله Não خيرا sei أستاذ. se Entendi. جزاك الله خيرا. tem mais dois alunos, dois irmãos. Vamos para começarmos com A seguir é Sueima Badro. Sueima. Isso. Sueima. aula de Sueima, seja bem-vinda. ملخص Chefe, o seu áudio esteve muito lento, não deu para entendermos. Estava dizendo que os 3 alunos que levantaram mão, vamos adiar para a aula de hadith, é isso? O chefe está com dificuldade ainda. depois das perguntas. Ah, tá bom. Sueima, pode falar. Seja bem-vinda. Sim, alô. Sim. Sim, eu gostaria de saber de uma coisa. Depois de, por exemplo, depois da pessoa de ter recebido esses castigos que já foram mencionados, então, depois dele receber os castigos, será que Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os seus pecados? Então, é isso que eu gostaria de saber. O hadith normal, o hadith está muito claro. Allah subhanahu wa ta'ala perdoa os pecados de qualquer criatura antes dele estar na agonia da morte, antes do sol nascer do lado contrário. Então, perdão é a coisa que Allah subhanahu wa ta'ala gosta. Até o hadith está indo além, diz que se vocês não pedissem perdão, eu vos excluía, ou ia vos excluir da vida mundana e traria um povo que ia pecar e pedir perdão. Significa o quê? Significa que Allah gosta das pessoas que pedem perdão. Então, se você não faz, o versículo também está claro, se você não fez, quer dizer, a querer, ou fez por falha e pedir perdão, Allah aceita, mas você fez a querer, quer dizer, isso é como se desse se ali enchesse Allah, quem é esse? Vai me fazer o quê? Quer dizer, estás a desonrar, estás a desvalorizar, estás a menosprezar Allah para depois vir pedir perdão a Ele mesmo. Então, isso não vale. Então, perdão, sempre a sentença dele é de não ter pecado, estar limpo. Então, esse é que é o objetivo. Sempre Allah, quando você pede perdão, Allah perdoa os pecados. Exatamente. Perfeito. Temos o Zaifa. Sheikh, alguns ainda estão levantando as mãos. Temos o Zaifa. Eu posso liberar ou vamos entrar na aula do hadith? Como é que ficamos? Pessoas para liberarmos também para o hadith.
Depois terminarmos com essas perguntas e respostas. Faltam só 3 pessoas. O Zeifa já está com o microfone aberto, pode falar. Ok, enquanto a irmã está Sim, preparando... já coloquei a questão, essa questão que foi respondida. Perfeito. Temos a Abdullahi Semedo. Seja bem-vindo, irmão. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. A minha dúvida é que eu gostaria de saber como é de saber, né, que um casado ou uma casada, se cometer adultério, a gente tem que lapidar, né? E uma pessoa que não é casado cometer fornicação tem que dar chicotada. Agora, eu gostaria de saber com um homem ou uma mulher casada, divorciada, qual é a sua sentença caso cometeu a zina? Está claro. Se é um casado, morre. Se é um solteiro, chamboco. Eu acho que o irmão que está a falar é um... Não, eu sou santomense. Santomense, ele é santomense. Tem problema de internet, meu Deus. E eu gostaria de saber a sentença de um divorciado, nesse caso, né? Se caso cometeu a fornicação, zina, qual é a sua sentença? Está muito claro. O chefe, ele colocou 2 grupos. Um grupo é de casado, outro grupo solteiro. Então, para os solteiros, mesmo que tenham feito com alguém que casou, cada um vai ter a sua punição. No caso, vamos supor, um casado e outro não casado, fizeram adultério. O que vai acontecer? Aquele que era casado, o chefe disse que é a morte. Aquele que era solteiro vai ser chicotado. Isso. Uhum. Por fim, eu acredito que já foi respondida a sua questão. Por fim, temos Júnior, irmão Júnior Carlitos. Júnior Carlitos. Júnior Carlitos. O Júnior Carlitos não está a conseguir. Só que também temos a perda do Sheikh. Ele foi derrubado. A internet levou ele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa Eu barakatuh. agora não consigo ouvir as pessoas a falar, talvez a minha internet não está boa. Sim. Mas a questão que eu tenho é qual será aguarda, irmão, o retorno das do pessoas que o castigo for ser apedrejado até a morte. Sim, Será que eles vão para o paraíso ou serão perdoados só por este ato de adultério? Aguarda, o Sheikh foi derrubado, a internet dele caiu. Então, espera o retorno dele para você colocar a sua questão, porque ele também tem a aula, né, do Hadith. Eu já vou retirar, inclusive, essa aula aqui, vamos colocar a aula do Hadith, do Sheikh. Enquanto ele responde, a gente estará aqui projetando a aula dele. Vamos esperar ele voltar. Infelizmente, não temos o que fazer com a internet. Sheikh ainda não voltou. Vamos aguardar aí. Acho que a aula do Hadith vai ser muito curta, devido a esse impasse que nós temos. Porque o tempo tem que ser cumprido.
Cheio. مرحبا. Alô? الو شيخنا مرحبا. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. Consegue ver a tela, chefe? Sim, sim, consigo. Bom, havia a última pergunta, não sei se vai continuar respondendo ou vamos entrar na aula do Hadith e as pessoas coloquem as perguntas no grupo. Sheikh, consegue prosseguir? Sugeria se Não deu para acatar nada, tá? Tudo embaçado. Ya Rabbi. Sheikh, caiu de novo, não. Sheikh, consegue me escutar bem? Não. Eu vou terminar a gravação e